Oi, gente! Começa dando um like nesse vídeo, porque tem um neném muito fofinho aqui, né? Todo golfado. Ai, gente, ele tem refluxo. Bem forte ainda. E uma hora eu conto pra vocês como é que tá sendo. Ele demorou pra ganhar peso. Mas enfim, esse vídeo aqui eu queria dar uma complementada do vídeo anterior. Né? Ele tá no meu colo que ele não quis ficar ali do lado quietinho. Sobre o Setembro Amarelo, né? Que é um mês para a gente ficar atento às pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que você repara que é da sua convivência, né? Que você repara que estão mais quietos, estão mais irritados, estão mais chatos, estão mais abatidos. Pergunta, sabe? Tá tudo bem? Assim, às vezes a pessoa tá querendo desabafar e não tem com quem desabafar. Eu falo isso por mim, né? Eu contei mais ou menos o que eu tô passando. Graças a Deus eu vejo que eu estou recuperando, eu estou num lugar mais tranquilo, que eu tenho pessoas para conversar agora, da família aqui perto. Antes, quando eu estava em outra casa, eu ficava o dia inteiro muito isolada, não tinha ninguém para conversar. A não ser pelo WhatsApp, com algum amigo ou outro, né? Mas não é a mesma coisa de você ter aquele calor humano, se abraçar, né? De você conversar mesmo, né? Assim, é, assim, é difícil, mas não é impossível, né? A gente tem que querer. Acho que é que nem um vício, né? Eu imagino que a pessoa tem que ter muita força de vontade para sair daquele vício, né? Daquela coisa que tá te prendendo. E eu creio que a depressão, óbvio, você tem que tratar, muitas vezes você tem que tomar medicamento, mas você também tem que ter essa força de vontade de querer sair dessa. Porque muitas vezes a gente, não tô com vontade de sair da cama e vou ficar aqui e tal. No meu caso, que nem eu coloquei no título do vídeo anterior, coloquei lá que a mãe não pode ter o luxo de ter uma depressão, né? Uma coisa assim que eu coloquei. Porque eu não posso me dar o luxo de ficar o dia inteiro deitado na cama aqui, né? Eu tenho que levantar. E muitas vezes, eu não tô falando só da mãe, não, tá? Eu lembro que eu tinha um professor que ele falava que ele tinha depressão. Ele levantava todo dia, ia pra faculdade, dava aula, mas ele tinha depressão. E as pessoas acham que depressão é a pessoa que tem que estar quase morta, vegetando, né? E não, às vezes ela tem uma vida social, às vezes ela sai, às vezes ela tá rindo, mas ela tem uma dor lá dentro e do nada pode sim acontecer o pior, que é o suicídio. Então a gente tem que ficar muito atenta às pessoas que estão ao nosso lado, porque do nada pode sim acontecer uma tragédia e você simplesmente ignorou aquela pessoa, sabe? Tá dando força para mim são os meus filhos, né? Como eu falei, eu não posso me dar o luxo de ficar ali deitada, sofrendo e tal. Tem que levantar e cuidar dos meus filhos. Tenho essa obrigação, né? Obrigação e tenho esse prazer também. Graças a Deus, tá sendo meu remédio. E eu cheguei a fazer terapia, mas eu quero voltar a fazer porque me faz muito bem. Sim, ele perguntou se eu tomava algum remédio, porque, como eu falei, em alguns casos é interessante sim que se toma remédio, né? Para regular o teu humor, enfim. E ele falou para mim assim, quando você tiver não muito legal, meio para baixo, toma chá de camomila, que dá uma acalmada. Quando você tá muito estressada, principalmente com criança que tá chorando, que tá não sei o que, tal. Aí eu comecei a fazer isso, aí o chá de camomila virou meu remédio, assim, eu tomo acho que umas 3 xícaras ou mais, às vezes, por dia. Ou pelo menos uma. Eu tomo e dá uma acalmada. Cafezinho também, às vezes é bom também, né? Mas ver algumas coisinhas que te dá um certo prazer, assim, sabe? É bom. Principalmente para você que não tem com quem conversar. Mas é isso que eu queria dizer, assim, né? Mês de Setembro Amarelo, vamos ficar alertas aí às pessoas que a gente ama, às pessoas que a gente gosta.
Até mesmo aquela pessoa que você não tem muito contato, mas que você trabalha junto, que você estuda, que você convive, sabe? Mas que você vê que ela não tá legal, sabe? Conversa, puxa um papo, às vezes ela só tá querendo conversar. Eu lembro que quando eu tava morando sozinha, tinha uma vizinha minha, assim, que quando ela tava em casa, eu ia lá e falava, ia conversar uma coisa meio aleatória, falava de bolo, falava do dia, falava uma coisa bem aleatória, só pra ter alguém pra conversar e pra sair pensamentos ruins da cabeça, porque quem tem depressão, o ruim são os pensamentos ruins que ficam na nossa cabeça, né? O dia inteiro pensamento negativo. E isso só vai crescendo se você não tem alguém para conversar. O que também para mim era ruim é que como eu tenho duas crianças, eu ficava presa, né? E quando você tá sozinho, o legal é você pegar e dar uma saída, sabe? Faz uma caminhada, faz a cabeça olhar para outros lugares. Não se entrega, sabe? Não se entrega. É isso, gente, que eu tinha pra dizer, tá? E, assim, eu sei que muita gente quer que eu conte uma história do porquê que eu sou mãe solo, o que, que aconteceu, por que, que não deu certo nos relacionamentos. Mas, assim, eu tenho muito cuidado sobre isso, porque envolve outras pessoas, né? E eu não quero expor ninguém. Mas lá no meu vídeo anterior eu contei mais ou menos, né, o que eu tô passando. Lá no minuto 5 por aí, eu falo. Já me desencanei um pouco disso, tô me virando, como eu sempre me virei. E é isso, a gente vai se virando. E cada dia eu tô vendo que eu tô melhorando, sabe? E é isso. Se eu puder voltar a fazer terapia, eu vou voltar. Ai, gente, não poderia deixar de falar que primordial é você estar em comunhão com Deus. É que pra mim, assim, é tão rotineiro conversar com Deus, assim, o tempo todo, sabe? Muitas vezes eu não consigo dobrar o joelho e tal, porque até o ajoelhado tem criança me chamando, gritando. Então, eu andando, fazendo as coisas, eu tô orando. Mas uma coisa que eu sempre gosto de fazer é no momento que eu tô amamentando, eu coloco numa mensagem, sabe, de algum pastor, louvar a Deus, colocar uma música de louvor mesmo. Eu tento colocar umas músicas mais animadas, porque muitas vezes se eu colocar uma música assim, de adoração muito doída, eu começo a chorar, vou lá, ai, eu fico mal. Quando eu tô muito pra baixo, assim, pra mim não dá muito certo, não. E agora, quando eu tô bem, aí eu consigo colocar um louvor, assim, mais de adoração mesmo, sabe? Que é o ideal, né? E eu gosto muito de ouvir umas mensagens do pastor Dave Leonardo. Chamam ele até de coach, pastor coach e tal, mas caramba, as mensagens dele são maravilhosas. Me ajudaram muito, 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 muito. Foram terapêuticas para mim. É legal ter pastores que fazem oração da manhã, que todo dia tem uma oração diferente, sabe? É legal, porque assim, no meu caso, que eu tô com o neném pequeno, para mim tá difícil de ir pra igreja, porque eu tenho um menino de 3 anos que ele não para quietinho no banco. E tá na igreja que eu tô indo, tá sem culto infantil. Daí pra mim é complicado ficar com o neném no colo e correndo atrás do menino de 3 anos, no meio do culto, atrapalha o culto. Então pra mim tá difícil de ir no culto, sabe? Mas, óbvio, eu prefiro ir no culto do que ver pela internet. Tá me chamando aqui. Mas é isso. Vamos sempre ficar firmes em Deus. Só Ele para nos dar forças, né? Como eu já falei num vídeo sobre mensagem de Deus para uma mãe solteira, eu acho que eu coloquei isso, né? Porque a gente se sente sozinha muitas vezes, né? Então, só Deus para nos darmos forças. E é bom fazer terapia sim, ter algum profissional para te acompanhar, para você desabafar. É legal você ter sempre alguém para você conversar quando puder. Se você tiver alguém perto, tô aumentando aqui. Porque só cuidar de criança, só cuidar de criança, você acaba se esquecendo de você e não dá. Tem que pensar em você também, tá bom?
Não se deixe de lado, jamais. Eu fiz um vídeo muito bom, modéstia à parte, sobre o puerpério, que eu falo um pouco também sobre a depressão que pode dar no pós-parto. Eu vou deixar também o link aqui embaixo. Acho que da gravidez solo, eu não sei se fala alguma coisa nesse sentido. Mas eu vou deixar os links pertinentes, depois vocês deem uma olhada, tá bom? Tem a ver com o tema. Fiquem com Deus, se cuidem, se trata, se precisa tratar, não tenha vergonha, porque faz parte, a gente tem que ficar bem, tá bom? A gente tem que ficar bem. Fiquem com Deus, beijão.